Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, 5 de abril de 2019. Hoje eu gostaria de gravar um vídeo também, novamente, sobre o dízimo, tá certo? E esse vídeo O Dízimo Foi Abolido? Esse vídeo é na Mira da Verdade, né? Que é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá certo? Inclusive esse nome Na Mira da Verdade, amados, eu estava assistindo uma vez o vídeo, eu acho que foi até o irmão Edinho que falou, que veja Na Mira da Verdade. O que é essa mira da verdade? A mira, o que significa mirar? Significa atirar. Você vê que é uma coisa assim mais ligada de armas, né? De arma de fogo. Você pegar e atirar em alguém, mirar, vamos acertar alguém para matar. Então, essa Na Mira da Verdade, você vê que eles estão falando na mira da verdade, ou seja, eles estão mirando a verdade, eles estão acertando a verdade como se fosse destruir a verdade. Entendeu? Não é acertar a verdade para tipo chegar na verdade, mas é como se fosse um acertar para destruir, porque você vê que na mira, quando uma pessoa mira, né, uma outra para tirar, ela mira para matar. Então aqui na verdade, essa Na Mira da Verdade, aqui é como se estivesse matando a verdade. Realmente é o que eles fazem. Eles matam a verdade através do engano, da mentira da religião. Porque as pessoas, elas não vão na verdade, elas vão na mentira. Elas não estão em Yahushua, que é verdade, elas estão na mentira, que é o engano da religião. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês para a gente ver. Tomara que dê para ouvir direitinho, porque ele fala muito baixo, tá? E tomara que dê, né? Porque ele fala tão baixo que tem hora que não dá nem pra gente ouvir direito o que ele fala. Mas vamos ver aqui, eu vou tentar, tá, amados, para ver. Mas já tá aqui no último volume aqui, no 100%, que ele realmente fala muito baixo. Mas eu vou aqui botar aqui para vocês, vou virar aqui, peraí. Agora, uma outra questão. Peraí que eu vou botar aqui. Opa. Deixa eu ver aqui se ficou. Deixa eu só subir aqui um pouquinho aqui, amados. Opa. Acho que agora foi. Agora tá. Show. Vou colocar aqui, ó. Tomara que dê pra ouvir direitinho. Está aqui chegando por telefone, deixa eu só separar ela aqui, ó. É o seguinte, ele quer saber aqui sobre se o dízimo foi abolido e o que ficou foram as ofertas, de acordo com 2 Coríntios 9, 7. O dízimo foi abolido ali no Novo Testamento. Amados, presta atenção aqui, ó, no símbolo desse Na Mira da Verdade e no chão. Esse chão aqui é o piso maçônico, reparem bem. Depois tem um outro vídeo dele que ele está fazendo já em outro cenário que não tem esse chão, porque eu acho que as pessoas já estão começando a despertar para isso e as pessoas já estão começando a se ligar. Então eles já tiraram esse chão justamente para a pessoa não perceber. Vamos ver o que esse Leandro Quadros aqui ele fala sobre o dízimo. Fala alguma coisa sobre isso? Interessante pergunta. Realmente o apóstolo Paulo ele fala em 2 Coríntios 9, 6 e 7 que nós devemos contribuir com nossas ofertas a Deus de forma voluntária de coração, né? Veja que a motivação bíblica para você dar uma oferta na igreja não é essa motivação falsa ensinada pela teologia da prosperidade. Veja, ele está falando aqui que em 2 Coríntios 9, 6 e 7, Paulo está falando para dar, né? Mas só que não é essa teoria aí que ele fala da teologia da prosperidade, ou seja, mas tem que dar para a igreja. Então eu vou ler aqui com vocês, eu não vou ler tudo, porque a gente já leu, né, 2 Coríntios 9, mas vou ler só essa parte porque eles nunca, amado, eles citam, tá, o texto todo, eles sempre falam, 2 Coríntios 9, aí ele sempre fala assim, tipo 6 ou 7. Peraí. Que é isso? Peraí, 2 Coríntios
Eu, hein, Pri? E que isso? De novo? Peraí, amados. Peraí que a gente vai chegar lá. 2 Coríntios. Vamos ver, 9. Deixa eu ver agora. Ah, tá. Isso aqui tem que ter uma coisa, que às vezes quando fica, não bota um acento, aí ele dá problema, né? Eu já estou percebendo isso. Então vamos lá, ele citou aqui, né? Porque a gente já leu 2 Coríntios 8 e 9 todo, mas vou ler só aqui o que ele bota aqui, que ele falou 2 Coríntios 9, 6 e 7. Ele sempre bota isso porque ele sabe que as pessoas, elas têm preguiça de ler. As pessoas não leem a Bíblia como deve ler, só lê versículo isolado. Aí olha assim, tá escrito assim na Bíblia, então ele tá certo. Tipo assim, sabe? E aqui tá dizendo assim, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Iarro ama quem dá com alegria. Mas ele não lê abaixo. Olha o que está aqui abaixo. E Iarro é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a benevolência, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Tá certo? Então, é isso que está escrito aqui. Tá? Eu não vou ler tudo, porque a gente já leu nos outros vídeos, né? 2 Coríntios 9, 8 e 9. Então, vocês veem que eles não falam esse versículo, tá certo? E aqui, ó, o que significa aqui mira? Que eu até separei aqui para falar com vocês, ó. Regra graduada, dobrável, usada nos trabalhos de nivelamento do solo. Ato de mirar, peça de metal nas armas de fogo, pela qual se dirige a vista das pontarias. Vocês vejam que é tudo sentido de pontaria, ó. Figurado, fim, intuição, intenção, interesse, desejo. Ó, alça de mira, chanfradura, existente na massa de mira de uma arma de fogo e que serve para pontaria. Ó, linha de mira, linha reta imaginária, determinada pelo olho do atirador. Ó, a alça de mira e o visor de uma arma de fogo. Ter uma mira, ter uma vista, ter um propósito de... Mas você vê que esse sentido dele na mira da verdade é no sentido de atirar a verdade, na verdade. Não é no sentido de mostrar a verdade, mas no sentido de atirar, de acabar com a verdade, tá certo? Então, vou voltar aqui para vocês. Então, ele sempre corta essa parte. Ele sempre fala 2 Coríntios 9, 6 e 7, mas não fala o outro versículo que diz, distribuiu, deu aos necessitados, deu seus bens, ou seja, dê do que você pode para o necessitado, para o pobre. Ele não fala isso. Vamos continuar. Eles querem que você faça uma barganha com Deus. Você dá algo para Deus e Deus te dá algo em troca. Não é assim que funciona. Deus te dá as coisas pela graça. E em resposta a essa graça, você dá uma oferta financeira a Deus para que isso seja empregado em benefício de outras pessoas. Tá? Agora, que o dízimo não foi abolido, você pode perceber, por exemplo, em Mateus capítulo 23, verso 23, onde o próprio Jesus Cristo apoiou a prática de dízimos. Nós podemos... Amado, ele disse que Mateus 23, verso 23, Jesus, segundo ele, que ele fala Jesus, que Jesus ele apoiou a prática do dízimo. Então vamos ler aqui Mateus 23, para vocês verem o que Yahushua falou a esse respeito. Inclusive eu estava assistindo um vídeo também do Silas Malafaia, que eu vou até gravar um vídeo dele falando de dízimo, e que ele também cita Mateus 23 como se Jesus tivesse dado ordem para dar o dízimo. Tá certo? E na verdade, Yahushua, ele não apoiou a prática do dízimo. Ele simplesmente, as pessoas têm que entender, nós temos que entender que Yahushua aqui, ele estava cumprindo a lei. Ele nasceu debaixo da lei. Então, ele ainda não tinha morrido por nós para nos justificar.
Então, a gente ainda estava nessa época, quando o Yahushua, ele estava aqui, né, nesse corpo terreno, as pessoas estavam debaixo da lei. Então, ele não podia chegar e falar assim, olha, não deu o dízimo porque eu vou morrer por vocês e o dízimo vai ser abolido. Não, ele teve que cumprir a lei. Então, ele cumpriu tudo que foi escrito para ele cumprir. Só que aqui ele não podia chegar e falar para o povo não dar o dízimo, mas ele recriminou, ele estava recriminando esses mestres da lei, os fariseus, os religiosos, falando que eles estavam dando, né, os religiosos dando o cominho, o quento, mas estava negligenciando ajudar o próximo. É isso que ele está falando, ele estava recriminando, ele não estava apoiando, ele não estava dando uma ordem para dar o dízimo, pelo contrário. Vamos ver aqui, ler o capítulo 23 de Mateus, certo? Então, Yahushua disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes. E olha aqui, ó, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Tá? Cadeira de Moisés é o que? É a lei. Tá certo? Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ele estava falando isso aqui contra quem? Estava falando do sistema religioso, estava falando dos líderes religiosos, que eles atam fardos pesados, mas não são capazes de mover um dedo, de levantar um só dedo para movê-los. É isso que ele está falando, tá certo? Então veja, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Olha, veja bem, ó, não é isso que acontece nas igrejas? Tem igrejas aí da Assembleia de Deus que eles botam aquelas cadeiras no altar, onde os pastores e os presbíteros sentam na frente. Não é isso que acontece? Senta lá no altar. Veja, gosta do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes na sinagoga. De serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. O que é rabis? Mestres, pastor, padre. Tá certo? Eles gostam de ser chamados assim. Né? E o próprio Yahushua disse que não devemos chamar ninguém de mestre, de pai, porque um só o nosso pai que é Yahu. Não devemos chamar ninguém de mestres, né? de doutores, por quê? Porque nós somos todos irmãos. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só, aqui ó, mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamei pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Yahushua. O maior entre vocês deverá ser servos, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Veja, por que ele está dizendo isso para os mestres da lei, para os fariseus hipócritas? Isso aí são o quê? Os líderes religiosos. Porque eles fecham o reino dos céus diante dos homens, por quê? Porque eles levam as pessoas para a religião deles e não para Yahushua, que é o caminho. Tá certo? Até hoje é assim. Vocês mesmos não entram, por quê? Porque eles não estão em Yahushua, não estão no caminho. Então eles não entram no caminho de Yahushua. E nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Porque tem pessoas que estão enganadas nos tempos de pedra e gostariam de estar realmente em Yahushua, estão acreditando que estão, mas estão no engano da religião. É isso que ele está falando, porque as pessoas não levam as pessoas para Yahushua, elas levam as pessoas para a religião delas. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações.
por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar e para fazer parte um convertido. E quando consegue, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos. Olha, está falando isso aí para quem? Para esses líderes religiosos. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por todo aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Yahweh e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Por isso que a Ruxa disse, amados, que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, como a gente leu ontem, né? Nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa nenhuma, seja a nossa palavra se ensina ou não, porque o que passar disso é procedência do maligno, como a gente leu ontem isso, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, ou seja, a compaixão e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. E a Ruxa está falando isso, que eles devem praticar essas coisas, o quê? Dar o dízimo, mas sem omitir aquelas. Ele estava falando isso porque ele não podia falar que eles não devem dar o dízimo, porque ele estava na lei. Então ele tinha que cumprir a lei. Então por isso que ele falou isso. Mas não foi no sentido dele obrigar, dele falar, vocês têm que dar o dízimo. Não, não é isso que está aqui. E o que esse Leandro está dizendo é que ele foi uma ordenança dele, que ele apoiou o dízimo no Novo Testamento, que ele diz Novo Testamento, só que aqui ainda é Velha Aliança. Aqui ainda é Velho Testamento, porque Yahushua ainda não tinha morrido por nós. Então aqui, ó, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, ou seja, a compaixão e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, ele está chamando eles de hipócrita porque eles estavam dando dízimo, mas estavam negligenciando ajudar o pobre, o necessitado. Então ele diz, vocês devem praticar estas coisas, porque ele não podia falar para não praticar o dízimo, porque ele estava na lei. Velha aliança. Tá? A aliança acabou através de, quando Paulo diz em Hebreus, que quando morre o testador, né, aí sim vem uma nova aliança. Tá certo? Então aqui, o testador, que é Yahushua, ele estava vivo. Então ele não podia mudar a aliança, ele mudou a aliança após a morte dele, porque é na morte que vem o testamento. Na morte, né? Por exemplo, a gente tem um pai, né? Aí nosso pai tem 4 filhos, aí ele tem 4 apartamentos. Aí ele faz um testamento, deixando um apartamento para cada filho. Mas só que o filho não pode pegar o apartamento dele enquanto o pai está vivo. Mas quando o pai morre, aí abre-se o inventário e tal, né? E aí cada um vai ter seu apartamento, porque o pai morreu. Da mesma forma aqui, Yahushua não podia chegar e falar, falar contra o dízimo, falar para não dar o dízimo, porque ele ia morrer, porque ele estava vivo ainda. Então aqui ele estava recriminando, ele estava dando assim, um puxão de orelha neles, falando, vocês dão o dízimo, mas vocês negligenciam, vocês não ajudam o próximo, isso é hipocrisia. Então vocês devem dar o dízimo, mas não deixar de ajudar o próximo. Quer cumprir a lei? Cumpra. Mas cumpra de verdade, não cumpra uma parte da lei e deixa a outra parte sem cumprir, não. Cumpra toda a lei. É isso que a Ruxa está falando. Entendeu? Então vocês devem praticar essas coisas, ou seja, vocês devem praticar o dízimo, essas coisas, de dar o dízimo, mas sem
deixar de ajudar o próximo. É isso que ele está falando. Não é em relação de, olha, vocês têm que dar o dízimo porque é o correto dar o dízimo. Não, pelo contrário. Porque depois vocês não vão ver o apóstolo Shaul cobrando dízimo. Não vê isso na escritura. Então aqui, ó. Guias cegos, vocês com um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adoram os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Olha só, quem assassinaram os profetas? Os mesmos que assassinaram Salvador e Yahushua. Os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Vejam bem, como a gente já leu aqui em Mateus 26 e 27. Tá certo? Então, assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados, serpentes, raças de víboras. Como vocês escaparam da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, ou seja, a uns vocês matarão e sacrificarão, né? No madeiro, como Yahushua foi também sacrificado, né? No madeiro. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês. Nas sinagogas de vocês. Ele não fala nas sinagogas de Arro, nas sinagogas de meu pai. Não. Nas sinagogas de vocês, e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Tem um apócrifo que conta, amados, eu não me lembro mais qual é o apócrifo, que conta que quando Yahushua ele nasceu e Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e chegaram lá no templo, que Zacarias era sacerdote, né? Chegaram no templo para poder perguntar para Zacarias, cadê o seu filho? Né? João Batista, porque Zacarias foi pai de João Batista. E ele disse que não sabia, porque ele estava no templo. E aí eles pensaram que João Batista era Yahushua. Eles pensaram, ele não vai esconder o filho, tipo assim, não quer falar do filho porque o filho é Yahushua. Eles pensaram que João Batista se tratava de Yahushua. E o que eles fizeram? Mataram Zacarias entre o santuário e o altar, dentro do templo. Eles mataram Zacarias. Isso está no apócrifo, não me lembro mais qual é o apócrifo. Se vocês souberem qual é o apócrifo e quiserem me colocar nos comentários, fique à vontade, tá, amados? Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que digo, bendito é o que vem em nome do Iahu. Tá certo? Em nome do Senhor Iahu. Então, do nosso amado Pai e Salvador que nos deu o Yahushua, né? Então vejam, amados, que esse contexto aqui que esse homem está falando, o Leandro Quadros, não está de acordo com o que Yahushua disse. Eu vou até voltar aqui um pouquinho mais para a gente ouvir. Por exemplo, em Mateus capítulo 23, verso 23, onde o próprio Jesus Cristo apoiou a prática de dízimos. Nós podemos perceber isso aqui no Novo Testamento. Cristo afirma assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé.
Devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, dizimar, sem omitir aquelas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé. Portanto, Cristo aprova o sistema de dízimos, porque através dos dízimos, Deus prepara o nosso coração para sermos menos egoístas e aprendermos a repartir o que temos, e através do dízimo, de acordo com 2 Coríntios 9, 6 e 7, não é? Nós podemos levar a mensagem de Deus a outras pessoas. Por exemplo, eu estou aqui, Tito. Amados, ele disse que através dos dízimos nós passamos a ser menos egoístas e a repartir o que temos. É verdade? Será? Porque, amados, ele fala isso, mas aqui no contexto é ajudar o próximo. E ele não fala isso. Ele diz que a gente deixa de ser menos egoísta. Pelo contrário, quando a gente dá o dízimo num tempo religioso, a gente passa a ser egoísta, porque a gente não ajuda o próximo, porque a gente pensa assim, tipo, eu estou falando por mim, porque eu era dizimista, eu era ofertante na igreja, e quando eu vi um necessitado, eu pensava assim, não, mas eu já dei o dízimo, eu já fiz a minha parte. Será se não é o contrário? Quando você dá numa instituição para um homem desses, que se intitula um homem de Deus, um pastor, sendo que o próprio Arrucha disse, que a gente leu, não chameis ninguém de rabi, de mestre, de pastor. Entende, amados? Então, eu me lembro uma vez, quando eu ainda estava na igreja, eu dava o dízimo, e eu vendia picolé, e chegou uma moça, uma menina de rua, tá? Ela negra, preta, né? E ela chegou para mim e queria um picolé de limão. E eu falei, não, eu não vou dar esse supérfluo. Eu peguei e não dei. Eu fiquei assim, eu tô trabalhando aqui, ando no sol quente. E, pô, isso não é supérfluo. Se ela pedisse comida é uma coisa. Agora, pedir um picolé de limão, isso aqui é meu trabalho. Amados, eu não dei. Sabe? Quando eu me lembro disso, eu começo a chorar, porque eu ficava assim, pai, como é que eu era uma pessoa tão egoísta de dar uma coisa na igreja, pensando que está fazendo obras de Deus, e uma pessoa me pediu um picolé de limão, e eu negar, e eu falar, não, eu não vou dar porque isso é supérfluo. Sabe, hoje o Pai me mostra de uma tal forma, sabe, que o amor é assim, o amor que Ele nos dá, porque esse amor, Ele nos dá um amor ao próximo. Quando a gente está nele, a gente aprende a amar ao próximo. Porque a gente nos ama e a gente aprende a amar o próximo, sabe? E eu não tinha esse amor, eu era uma pessoa egoísta. Eu era uma pessoa super egoísta, eu dava na igreja e achava que estava fazendo bem. Agora ele diz aqui que a gente deixa de ser egoísta, a gente aprende a não ser egoísta e reparte o que tem no tempo de pedra. Será? Eu digo que não, amados, por mim, por experiência própria, não. Você passa a ser egoísta porque você acha que você está dando num tempo de pedra, que você está fazendo a vontade de Deus. E sendo que a vontade de Yahweh é que nós ajudemos ao próximo. Essa é a vontade de Yahweh. Vamos continuar. Hoje, no programa Na Mira da Verdade, apresentando, porque graças a irmãos fiéis nos dízimos, eu tive a oportunidade de um dia ter acesso a um curso bíblico. Com certeza. Então, muitas pessoas que recebem de graça um curso bíblico através do programa Na Mira da Verdade e da TV Novo Tempo, é porque irmãos sinceros dizimam, para que essas pessoas tenham acesso a isso. Então, o dízimo é algo santo para Deus. Porque Amado, ele diz que o dízimo é algo santo para Deus, porque as pessoas têm acesso hoje a aprender de graça, né? No TV Novo Tempo e tal, curso de teologia, porque as pessoas ajudam a bancar esses programas mentirosos. Sendo que a gente não precisa fazer curso de teologia para aprender mais sobre Yahushua, para aprender mais sobre Yahweh. Porque o próprio Espírito nos ensina. Isso está escrito em João, 1 João, ele diz que não há necessidade de que ninguém nos ensine, porque a unção que dele recebemos, ou seja, o Espírito que de Yahweh recebemos, essa mesma unção, esse mesmo Espírito, nos ensinará todas as coisas. Isto é verdadeiro e não mentira. Então vocês vejam que eles pegam esses dízimos, tá? Essas ofertas, e bancam
essas TVs para poder disseminar a mentira da religião, onde eles ensinam o que é errado, tá? Esses cursos de teologia, faculdade de teologia, não ensina a verdade, ensina a mentira. E quando eles aprendem a verdade para eles saberem, mas não para mostrar a verdade para as pessoas saírem do engano da religião, tá? Eles aprendem a verdade no sentido, tipo assim, eles sabem, quem faz curso de teologia sabe que o nome de Jesus é um nome falso. Eles sabem. Eles aprendem isso na teologia, mas eles não falam. Então, as pessoas estão bancando cursos de teologia nessa TV Novo Tempo para ensinar mentira ou para ensinar a verdade para esses que estão querendo ser pastor, para os pastores saberem a verdade e continuar ensinando a mentira, na prática da mentira para o povo. Então, vocês vejam. Para que é o dízimo? O dízimo é para levar a mentira, para continuar a mentira. Porque eles na teologia sabem a verdade. E quanto mais eles vão aprendendo, mais eles vão sabendo da verdade. Tá certo? Mas não ensina a verdade ao povo. Através dele, muitas pessoas conhecem o caminho da salvação e se tornam pessoas melhores. Agora uma coisa, professor. Veja bem, ele diz que muitos, através desses programas da televisão dele, do Novo Tempo, conhecem o caminho da salvação e se tornam pessoas melhores. Pelo contrário, não conhecem o caminho da salvação, porque o caminho da salvação é um só, que é Yahushua. Só que eles não levam para Yahushua, eles levam para a igreja deles, para continuar no engano da religião. E não se tornam pessoas melhores, se tornam pessoas egoístas, porque deixa de ajudar o próximo, ao pobre, ao necessitado, para dar o dízimo na igreja. E é isso que Yahushua estava recriminando em Mateus 23 e que até hoje acontece. É hipocrisia. São hipócritas. Tá? Porque os religiosos, essas pessoas que dão dízimo, elas são hipócritas, a maioria, eu não vou dizer todas, mas 90%, vou botar 90% são hipócritas, porque dão dízimo na igreja, falam do amor ao próximo, falam que Deus é amor, mas na prática não ajudam. Por quê? Porque já deram na obra de Deus na igreja, e sendo que isso aqui não é obra de Deus. Porque a obra de Yahweh é uma. Qual é a obra de Yahweh? Que nós temos que fazer, a obra dele, é crer que o Pai enviou o Filho. Tá? A obra é essa. Quer ver só uma coisa, mas eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vamos ver aqui, a obra é essa. Vamos ver aqui onde é que está escrito, que eu não me lembro. Que foi o próprio Filho que falou. É esta, crer que o Pai enviou o Filho. Enviou o Filho. Quer ver? Essa aqui é a obra. Vamos ver aqui. Aqui, ó. João 6:29. Ah, veja bem, vamos ver aqui. João 6:29. Então eles questionaram a Yahushua: que faremos para realizar as obras de Yahweh? Yahushua lhes asseverou: a obra de Yahweh é esta. Olha, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, que creiais em Yahushua, que o Pai enviou. Essa é a obra, ó. Eles perguntaram as obras de Deus. E Yahushua, ele falou a obra. A obra de Yahweh é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo o desafiaram. Que sinal poderás realizar para que o vejamos e criamos em ti? Que obras farás? Tá certo? Aí Yahushua falou que o único sinal que ele iria enviar era o sinal de Jonas, que assim como Jonas ele ficou 3 dias e 3 noites na baleia, assim ia acontecer com o filho do homem, que é Yahushua, porque ele se referia a ele como filho do homem, tá certo? Então vocês vejam aqui quais são as obras, tá certo? Que Yahushua disse, a obra é esta. Qual é a obra? É crer no Filho. É crer no Filho que o Pai enviou. É crer que o Pai enviou o Filho. Tá certo? É crer no Filho que o Pai enviou.
Ou seja, a gente tem que crer no Filho que o Pai enviou. Esta é a obra. Não é essa obra aqui falsa, de um tempo de pedra, de pegar e bancar um programa na TV, como esse programa Novo Tempo, porque esse programa Novo Tempo é da Adventista. Tá? Já é um programa da Adventista. Se é um canal da Adventista, para que tem que ficar pagando rios e rios de dinheiro num programa que já faz parte da igreja, da denominação adventista? Entendem isso? Vamos continuar. Eu não posso direcionar o meu dízimo para determinado projeto. Por exemplo, eu quero mandar meu dízimo para a TV Novo Tempo. Não é isso que a Bíblia ensina. O dízimo tem que ser dado na igreja, não é isso? Você falou uma coisa importante, Tito. Aqui. Veja, ele diz: o dízimo tem que ser dado na igreja, não pode ser direcionado a outro projeto, mas tem que ser dado na igreja. Eles nunca falam: o dízimo tem que ser dado a pessoas que são igreja. Não, o dízimo tem que ser dado na igreja, no tempo de pedra. Veja o que o Leandro Quadros vai dizer agora. Em Malaquias, capítulo 3, verso 10, é dito assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro era um depósito, né, ali no templo do povo de Israel, onde se armazenava o dízimo. Então, realmente, o dízimo deve ser direcionado à igreja local, né? Que a igreja local irá transferir isso para a missão ou associação local que irá administrar isso da forma correta. Nós, na TV Novo Tempo, temos o programa Anjos da Esperança, em que o pastor Odailson, de forma bíblica, convida as pessoas a fazerem sua oferta para ajudar o programa. Mas nunca um telespectador verá a TV Novo Tempo pedindo o dízimo das pessoas. Nós respeitamos o sistema de dízimo e respeitamos a forma como a Bíblia orienta-nos a devolver esse dízimo. Agora vocês vejam aqui uma coisa, amados. Deixa eu voltar aqui. Vocês vejam aqui uma coisa, tá? Que é super... Ah, peraí. Deixa eu ver. Aqui, eu vou botar aqui pra vocês de novo, continuar aqui. Só uma coisa aqui pra vocês verem, que depois eu vou gravar um outro programa, um outro vídeo mostrando, falando sobre esse aqui também. Olha aqui, ó. Olha, agora aqui eles já mudaram o cenário, tá vendo? Ó, por quê? Porque o pessoal começou a falar do cenário deles, que é o piso armação e tal. Eles já mudaram, tá vendo aqui, ó? Aqui eles já tiraram também aquele símbolo, tá? Que é um símbolo também maçônico, aquele tipo uma espiral, né? E aqui eles botaram só um círculo, mas esse círculo também é símbolo maçônico, que esse círculo aqui significa o Ouroboros, a serpente, entendeu? De uma forma assim, subliminar, não dá para vocês verem. Mas isso aqui significa a serpente, ou seja, o círculo. O que é o círculo? É uma coisa assim para amarrar, uma coisa como se estivesse amarrando a mentalidade da pessoa no engano da religião, tá? Então, o que acontece? É isso que acontece, amados. As pessoas estão no engano da religião, tá certo? E nós temos que nos preparar, porque, né, nós estamos nos últimos tempos e a gente não pode continuar nesse engano. Então, que a Ruxa venha tirar essas pessoas do engano da religião, tá certo? Então, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.